Olá, Olá, Marília, tudo preparada? bem, Hélio? Preparada? E você? Eu também. Ah, mas peraí, nós não combinamos passar batom. Só Ah, mas eu você? fiz minha parte aqui, preparei meu look, Hélio. Você tá aí, ó, Ah, camisa de linho, tá chique. Eu tô de batom. isso. Não, isso aí não foi combinado, hein? Mas tudo bem. Mas Ô, live Marília, não pode ser tudo combinado. você quer falar alguma coisa? Vamos começar. Eu acho que, olha, já temos várias pessoas aqui com a gente. Tô vendo 141. Olha, que É, sucesso. isso. Vamos, eu acho que passar algumas informações importantes aí sobre o que está programado para a conversa, né? Aham. Então, primeiramente, né, eu que sou a Marília Zampieri, terapeuta no ITCR, e o professor Hélio, vamos então conduzir hoje um pouco algumas reflexões sobre o que a situação da pandemia tem trazido como impacto, né, para as nossas vidas. O que, que nós pretendemos? Então, a transmissão aqui no Instagram, ela tem um limite de 60 minutos, por isso que nós entramos bem pontualmente. Às 19 horas, quando completarem os 60 minutos, vai interromper a transmissão aqui pelo Instagram. Caso não dê tempo aí de concluir alguma fala do professor, não se preocupem porque depois o ITCR vai disponibilizar nas redes sociais, aqui no Instagram e no YouTube, a gravação completa da live de hoje. Então, mesmo que estourar o tempo um pouquinho e nem todo mundo conseguir assistir ao vivo, todo mundo vai ter acesso depois à live completa, tá? Outra coisa importante, né? Todos aqui já estão escrevendo alguns comentários, o pessoal que está chegando, todas as perguntas, né? Os comentários vão ser lidos pelo professor Hélio, mesmo que hoje, na live de hoje, não tenha tempo hábil para ele responder todas as considerações, vocês não vão ficar sem respostas. Então, depois o Hélio, o professor Hélio e o João Vitor, que nos ajudam aí com o suporte, nós vamos pensar em outras formas de atividades, possivelmente outras lives, se tivermos aí a necessidade, o interesse em fazer outras lives, ou através das redes sociais também, o professor Hélio vai responder essas colocações. Então, é um assunto bem extenso, bem intenso, preocupante, tudo isso que nós estamos vivendo agora. Por isso que a gente vai com calma aí, sem pressa para atropelar os conteúdos de hoje, mas sem dúvida vão ser atividades importantes que nós faremos, né, Hélio? Bom, a nossa ideia é passar algumas ideias, suscitar algumas reflexões, não é? Então, eu acho que o tema é oportuno para várias coisas, e nós poderíamos nos colocar com esse pressuposto. Se agradar, se tiver algo mais a acrescentar, eu acho que sempre haverá, porque o grupo também vai se posicionar, questionar, nós daremos continuidade, live 2, live 3, até que, bom, espero que o coronavírus não impeça live 5, 6, etc. Né? Bom, é, Mas pode ter live depois do corona, Hélio. A gente continua lives pós-corona. pós-corona, superado o corona. Ô Marília, repete o título da nossa live. Nossa live, um título bem cheio, com autocríticos, né, para deixar as pessoas curiosas. A live de hoje tem o título Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Eu vou fazer uma análise aqui puramente baseada na análise do comportamento e no behaviorismo radical de Skinner. Né? Então, eu não vou fazer reflexões filosóficas, nem de ordem religiosa, nem de ordem antropológica. Eu vou falar como um analista de comportamento deveria falar. Né? Bom, um primeiro reparo eu colocaria no título, né? Infelizmente. Esse infelizmente é um autocrítico, né? Eu colocaria pós esta pandemia. É uma triste notícia, mas, na verdade, esta pandemia foi anunciada, já se falava no coronavírus na década de 90. Isso aí, então, no século passado já se falava no coronavírus, no perigo que ele representa, né? E nada se fez até então. Nada se fez até então. E prevê-se que
essa pandemia não será a última. Ela é horrível, ela é assustadora por várias coisas, a gente vai analisar um pouco isso aqui, não é? Mas, por quê? Porque esse vírus, ele tem como uma característica que ele seleciona organismo. Ele não seleciona pessoas. Qual é a diferença? Um organismo é um organismo biológico. Pessoas são organismos com comportamentos. Então não adianta ser bom, tanto faz ser mal, não precisa ser moço nem velho, não faz diferença. O vírus, ele seleciona organismos. E isto é assustador. Se, por um lado, nós podemos enfocar que ele é democrático, porque ele não tem preferência, nós também não queremos democracia nesse tipo de coisa. E, falando com mais realismo, não é também tão democrático assim, porque há grupos que são privilegiados. A classe média alta, a classe alta, ela é privilegiada porque ela pode ficar entre quatro paredes. Ela pode se dar ao luxo de se manter financeiramente, não é? Sem estar ativamente nos locais de perigo. Então, ela não é tão democrática assim. O que acrescenta à nossa análise a ideia de que o corona, ele é terrível, mas ele é mais terrível porque nós, como Homo sapiens, temos assim, privilegiado aspectos que não são nada comoventes, nada a ser imitado. Por quê? Porque o coronas, ele não chegou, ele foi trazido. Bom, isto coloca sobre nós, eu estou usando a palavra trazido, e não quero dizer trazido porque veio de avião da China, desceu no Viracopos, desceu no Galeão e trouxe o vírus. Nesse sentido também, a nossa reação foi muito lenta, muito tardia aos sinais, próprio de uma visão individualista, de uma visão neocapitalista do mundo. A crença que a tecnologia, depois nós vamos falar da tecnologia, vamos chamar a tecnologia instrumental e a tecnologia comportamental. Para nós faz toda a diferença. Crentes de que a tecnologia instrumental resolveria o problema. E a pandemia nos pôs de joelho, não é? Então, eu disse que o vírus não chegou, ele foi trazido porque nós estamos agredindo o meio ambiente há séculos, já dá para pôr no plural, Há séculos a gente vem agredindo de uma maneira desumana o meio ambiente. Eu gostaria de lembrar vocês, e o nosso projeto aqui é que vocês receberão via o nosso contato aqui, um texto que foi escrito em 1854. Ele foi escrito por um pele vermelha, ele próprio se declara, era um cacique de Seattle, e ele respondia a uma carta mandada pelo presidente dos Estados Unidos, esse presidente é o Franklin Pierce, propondo que a nação indígena ela aceitasse trocar o seu habitat por uma, vamos chamar assim, uma gleba, um santuário, se pudéssemos chamar assim positivamente, né? Um outro ambiente. No Brasil, nós já estamos familiarizados com isso, a reserva ambiental. Então, em 1854, este cacique mandou ao presidente uma resposta. E a resposta é contundente. Não podemos deixar de lê-la, por isso que eu não vou lê-la aqui. Vou apenas mencionar uma frase-chave, e que essa carta foi adotada pela ONU como representante de preocupações responsáveis pelo meio ambiente.
E ele dizia, você, presidente, quer reorganizar a posse da terra, trocando a nossa terra pela sua, pela reserva, mas acontece que a terra não tem dono. Assim como o ar não tem dono, assim como a água não tem dono. A natureza não é posse dos homens. E o que ocorrer com a terra, e aqui estamos simbolizando a terra como esse conjunto, o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. E quem são os filhos da terra? O homem, diz o cacique, o homem não tramou o tecido da vida. O homem é apenas um dos fios desse tecido. E tudo que fizer a esse fio será repercutido no tecido e atingirá o humano em si mesmo, não é? Pois bem, nesse sentido, eu queria lembrar uma frase do Skinner. Ela foi chamada à minha atenção pela Maria Amália, e ela diria, e o Skinner diz o seguinte: para que essa destruição do ambiente que propicia a invasão de elementos estranhos aos quais o nosso organismo não está preparado para enfrentar, isto tem que ser contido. E vamos ver se isso será possivelmente contido. Então, diz o Skinner que será necessário desenriquecer e redistribuir dinheiro, diminuir as diferenças, redistribuir poder e redistribuir conhecimento. Preste atenção. Porque o indivíduo com dinheiro e sem poder, as chances de transformação são limitadas. E se não houver conhecimento, nem saberá como analisar e como interpretar a realidade. A realidade existe, sim. O mundo existe. Mas o mundo não existe sem as contingências que nos fazem vê-lo. Uma pessoa, tendo ouvido, ela ouve, mas ela só aprende que aquilo é uma música e que aquilo não é o ruído, que é uma música afinada ou desafinada, se houver contingências que façam-na ouvir diferencialmente. Então, a realidade, ela não é algo fora de nós. O vírus não é algo fora de nós. Ele é parte de nós. É parte ao entrar no nosso organismo, mas é parte também como ambiente. É parte como ambiente. E como ambiente, nós somos responsáveis pela presença dele. Comenta-se por aí, não é? Que as capivaras elas têm uma sobrecarga de carrapatos e que isto nos causa doenças seríssimas. Pessoas que trabalham com capivaras na mata, na selva, no mundo natural, isso existe em alguns lugares, dizem, lá isso não é um problema, porque o meio natural tem predadores para o carrapato. E os carrapatos não são tão abundantes e não são também preparados para buscar outros hospedeiros. Então, esse é um exemplinho simples. A natureza se equilibra. Se nós alterarmos, nós estamos mexendo num fio do tecido. E este fio atrapalha e prejudica toda a urdidura do tecido. Hélio, deixa eu fazer um comentário, então, que eu acho que tem uma das coisas muito importantes dentre tudo que você está falando. Você começou a sua fala dizendo que estamos, né, perdendo vidas, então organismos estão sendo aí selecionados pelo vírus. Isso faz a gente pensar em uma esfera, né, de organismos perdendo suas vidas e tendo suas vidas em risco. Por outro lado, agora quando você foi falar, né, de como nós estamos nos comportando com a natureza, qual que é o impacto aí de ações individuais, né? Ou nós já estamos falando no âmbito de sociedade, do comportamento coletivo, né? Para a gente perceber as duas coisas, esse salto aí de raciocínio entre
organismos individualmente falando, e enquanto nós nos comportarmos como grupos de indivíduos? É uma boa pergunta e eu vou retomar isso em vários momentos da minha apresentação, porque essa é a preocupação do Skinner. O primeiro capítulo dele, do livro Ciência e Comportamento Humano, chama-se A Ciência Pode Ajudar? E ele conclui que o nosso conhecimento a respeito do comportamento humano, desde os gregos, 1400 anos antes de Cristo, o nosso conhecimento a respeito do ser humano avançou pouco. Nós ainda nos entusiasmamos e estudamos os textos de Platão, Aristóteles, Sócrates, sobre o que eles falam a respeito do ser humano. Agora, nós não vamos ler nenhum autor de 4 séculos antes de Cristo para aprender a respeito da genética, nem existia, da biologia, da astronomia, existia astrologia, da química, da física, da medicina. Por quê? Porque em todas essas áreas a ciência se encarregou de melhorar o conhecimento, e na nossa área não. Então, nós somos, na verdade, 4, 5, 6 séculos antes de Cristo, ignorantes a respeito do comportamento humano. Agora, o Skinner, na frase anterior, ele disse o seguinte: nós temos que diminuir o enriquecimento, desenriquecer e distribuir dinheiro. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas o que é mais importante é redistribuir poder. Nós, como indivíduos, somos muito fracos. E nós não temos história, nem genética e nem ontológica de história de vida para trabalharmos prioritariamente em grupo. O que vai amenizar o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, o desejo de acumular, é o terceiro nível de seleção. E esse terceiro nível de seleção, ele pressupõe um amálgama, uma cola entre os níveis 1, 2 e 3. E essa cola chama-se comportamento verbal. Comportamento verbal. O comportamento verbal incipiente aparece, vamos dizer assim, mais ou menos, vamos dizer, modestamente, há 30 mil anos. E demora para evoluir. E o ser humano, o Homo sapiens, existe há 270, 300 mil anos, tudo aproximado. Portanto, nós vivemos, basicamente, 270 mil anos sem comportamento verbal. Então, quando ele aparece dentro de um conceito mentalista. A primeira proposta de que comportamento verbal é comportamento como qualquer outro aparece em 1957. 1957, que é quando Skinner publica o livro Verbal Behavior. E que é um livro conceitual maravilhoso. Quem pretende morrer culto deveria ler esse livro. Quem não se importa pode também partir sem ler o livro. Mas é de uma profundidade. Se vocês gostam de filosofia, leiam esse livro. E lá nesse livro, em 57, Skinner, no último capítulo, na página 432, ele fala em contingências de reforçamento interlocking. Interlock quer dizer contingências entrelaçadas. E que ele diz o seguinte: os seres humanos conseguem se influenciar reciprocamente. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque vocês perguntaram se o indivíduo tem poder. Eu estou dizendo assim, que Skinner já previa o interlocking, ou as contingências entrelaçadas, que é aquela que depende da conjunção de vários indivíduos se comportando, cada qual à sua maneira, dentro de um objetivo comum. Então, o interlocking, ele representa a possibilidade de um indivíduo ganhar poder.
Porque se não houver esse poder, não há possibilidade da transformação. E eu vou depois discorrer aqui sobre alguns autores, vou falar de um filósofo alemão, o Peter Sloterdijk. Depois vocês vão receber por escrito. O Peter, né? ele, na verdade, é um filósofo com uma visão mentalista, mas é interessante como ele localiza bem os problemas. Eu tenderia a concordar que ele levantou 5 pontos, que eu concordei com 5 pontos, vou falar depois, mas não concordei com nenhuma previsão dele. Porque ele prevê boa vontade no homem. E a boa vontade é uma construção social. Não é uma característica inerente, nem filo e nem ontogenética. Ela é uma característica de terceiro nível de seleção. É uma característica cultural. Bom, então, agora eu respondo a pergunta. Se só de 57 para cá, Skinner coloca o verbal como comportamento e não como instrumento em que o indivíduo expressa a mente através de palavras. Não é à toa que nós estamos relativamente desamparados. Eu não quero ser pessimista, mas eu tenho que ser realista. E no nosso caso, o realismo leva ao pessimismo. O próprio Skinner, nos últimos escritos dele, já está um pouco desanimado com as possibilidades do ser humano. Possibilidade o ser humano tem. Poder, vamos chamar assim, potencial o ser humano tem. O problema é quem vai fazer essa pessoa se comportar em prol do outro. Então, Skinner também diz o seguinte, né? Que nós temos que mudar o enfoque e priorizar nossa ação. Porque ação é o oposto da inércia. E porque a inércia mundial é que o vírus chegou. Agora, mas não é uma inércia mundial, é uma inércia dos que não têm poder, que são soterrados pelas ações dos que têm poder. Então, o liberalismo é um exemplo, mas não é o único, de como se corroem as relações humanas, como as grandes corporações e os governos sem cabeça, acho que tem pé porque ainda andam, mas não andam para frente, andam para trás. Então, a nossa questão né, nós temos que redistribuir o poder. Então, nós temos que priorizar a ação. As pessoas têm que aprender a agir. Quantas vezes numa sala de aula nós temos algo a dizer e nós estamos encabulados por dizer? Porque existe uma censura enraizada na nossa cultura de que você só deve falar aquilo que é aprovado. Ou seja, é uma submissão ao poder. Então, quando nós nos omitimos de falar, nós estamos abrindo mão de uma ação possível. Já há mudanças no mundo. Eu vou depois apresentar algumas coisas a esse respeito. Já há mudanças no mundo. Mas nós temos que priorizar mais a ação. E nós temos que priorizar também o que Skinner chama, temos que priorizar a interação nossa com o mundo que nos cerca. Aí, ao ler essa frase, você diz, priorizar a nossa atenção, a interação que nós temos com o mundo que nos cerca. Quem é esse mundo que nos cerca que realmente importa para a evolução do ser humano? É o outro ser humano. É o outro ser humano. Quando aqueles garotos em Goiânia, há anos atrás, viram no lixão um objeto brilhante, eles ficaram atentos ao ambiente. Eles não sabiam o que era aquele objeto. Eram cápsulas radioativas. E eles esfregaram no seu corpo e ficaram com o corpo brilhante. E ficaram maravilhados. Exibiram para os seus amigos. É que eles não tinham o conhecimento da realidade. Da realidade, no caso, não é que é brilhante, é que é radioativo que brilha. E olhos nós temos para ver. As contingências nos fazem enxergar.
E nós não temos órgão dos sentidos para detectar, nós não temos órgão dos sentidos para detectar radioatividade, porque ela não existia. E quando ela passou a existir, os grupos que tinham alta tecnologia para produzir a radioatividade não nos alertaram que nós precisávamos de órgãos dos sentidos, na forma de instrumento, para detectar onde está a radioatividade. Chernobyl, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, elas foram feitas. Então, aos homens que tomam ação, os que têm poder, e aos homens que são vítimas dessas ações porque não têm poder. E que por que não têm poder? É porque não interessa às elites dar poder. Por isso que eu disse que a aparente democracia do vírus é falsa. Porque ela atinge o despreparado, o que tem que morar em grupo dentro de uma saleta, que não tem água para lavar a mão. Esse vírus, ele seleciona o organismo, não quer saber onde mora, com quem mora e quantos estão ao redor. Mas a sociedade se estruturou de tal maneira que os poderosos estão protegidos. E como disse Mia Couto, poeta e escritor moçambiquenho, de Moçambique, ele diz o seguinte: é uma lástima que nós que estamos protegidos em 4 paredes, nós é classe média, média alta, é classe alta, não tragamos para as 4 paredes a dor daqueles que não têm paredes. Uma frase linda e expressa, né? Aí o Skinner fala, ação, ele fala, prestar atenção no mundo que nos cerca é prestar atenção no outro. Então, o desenvolvimento humano, ele cresce com a interação. E o comportamento verbal permite um salto, porque você não precisa descobrir pela experiência, você pode descobrir pelo comportamento verbal. Aprendendo com o outro, né? Com o outro. Aprendendo com o outro, não sobre o outro e com o outro. Exatamente, aprender com o outro. Porque a consciência não basta. Então ele diz o seguinte, e não devemos priorizar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos torna soberbos e nos afasta da interação com o outro, nos torna alienados do outro. Então, é interessante que ele dá um enfoque diferente. Ao invés da frase clássica da antiguidade, conhece-te a ti mesmo, ele diz, não. E o Biohack Radical se apoia nessa concepção vinda do comportamento verbal. Você nunca vai se conhecer bem a si mesmo. O seu autoconhecimento depende de uma sociedade verbal que estimula você a se preocupar com o que você pensa, a se preocupar com o que você faz. O cara que fica ensimismado em si mesmo, ele vai concordar cada dia mais com o que ele pensa, com o que ele acha, e se tornar insensível ao outro. Mas não adianta também reconhecer no outro se eu não tiver uma ação para incorporar o outro num todo. Esse filósofo Peter, né, Sloterdijk, ele fala, ele cria um neologia muito interessante a partir da pandemia. Ele diz assim, nós devemos agora chamar a atenção não para a comunidade. Ele põe um i entre co-imunidade. Então, assim, nós temos que ter um conceito de co-imunidade. Co-imunidade é um neologismo, em que o compromisso individual seja voltado, o compromisso individual, quer dizer, o meu interesse esteja voltado para a proteção mútua. Bonito, perfeito. E nesse sentido, ele vai um pouco além, ele diz assim, a interdependência entre as pessoas, né, ficou mais evidente. Ele fala evidente, ele é um pouco mais evidente, né? E requer, aí é outra colocação dele, né? E requer uma
declaração geral de dependência universal. Então, veja bem, uma declaração geral de dependência universal. Um humano isolado pode fazer isso? O que é uma declaração? Eu declaro que nós temos que ser conscientes dos nossos papéis. Saber não basta. Consciência não é saber. Ciência é conhecimento, mas tem que ser uma ciência que leve à ação. Então, eu pergunto, Peter, vou falar Peter porque o sobrenome dele é muito difícil, fica mais íntimo, mas eu gostei da ideia, mas não gostei da proposta. O que existiu depois da Segunda Guerra Mundial? Uma organização nacional, a ONU. O que a ONU conseguiu fazer nesse período é meritório. Mas as guerras continuam. O que nós estamos vivendo continua e vai continuar porque outras pandemias virão, porque quem vai deter o rebuliço que se fez com o meio ambiente? Então, nesse sentido, uma declaração geral de dependência universal é uma coisa utópica. A ONU foi uma tentativa, mas a ONU já foi constituída tendo 4 membros que têm direito a voto. A veto. Né? Veto. Uma letra faz diferença. Ou seja, se não tem assim 3-1, 2-2 dá empate. Tem que ser um pode vetar. E, obviamente, quem pode vetar? As 4 grandes potências. Não pode ser uma entidade que faz uma declaração geral de dependência universal. Dependência universal, vou dar um exemplo atual. Né? Não é só agora, correndo atrás da vacina ou do remédio. Não é só agora. Declaração de dependência universal você não pode produzir carbono que me tira oxigênio. Você não pode poluir o mar, que é de todos. Há um estudo interessante em que se mostrou no Paquistão, se não me engano é no Paquistão, mas um país oriental, né? Um rio importante completamente poluído. Então se fez um estudo de como despoluir esse meio ambiente, esse rio. E se descobriu que todas as fábricas que margeavam despejavam os seus dejetos no rio, químicos, exceto uma. Entre centenas, uma não. Só que o produto dela era 10% mais caro. Ora, nós vivemos numa atmosfera, no modo de vida, da frivolidade. Frivolidade. Isto é, a frivolidade é a base do consumo. E quanto mais frivolidade, menos eu analiso onde eu vou pôr o meu dinheiro. E posso comprar um produto 20%, 10% mais barato para comprar um sapato que eu não preciso. E não gastarei 20% a mais numa empresa que despolui o ambiente. Então, a minha pergunta na verdade, a seguinte: quem vai fazer as coisas mudarem? Porque ideia é interessante, mas ideia não move montanhas. São as ações que movem montanhas. Então, nesse sentido... Aí, Hélio, que você fala bastante para a gente nas aulas, né? Todo mundo que já foi seu aluno sabe disso. O impacto que você discute sobre o que é ter consciência, né? Então, você está falando bastante, por exemplo, termos acesso à informação nos faz conscientes, aprendermos sobre o ambiente à nossa volta, com os outros, com comportamento verbal, pode nos fazer conscientes, mas isso não é suficiente para gerar ações de preservação da nossa vida e da nossa espécie, né? Então, eu perguntaria para vocês, agora nós estamos
nessa pandemia, né? Qual é a diferença entre ser atacado por vírus que eu não enxergo, eu não cheiro, eu não ouço, e a radioatividade, que eu não enxergo, que eu não cheiro, que eu não ouço, que não tem paladar? O vírus é a mesma coisa. O vírus é um inimigo tão oculto quanto a radioatividade. E a radioatividade, ela tem efeitos benéficos, controlada. E hoje nós falamos do vírus como demônio, que cada vírus é um pequeno diabo que pode nos matar. Mas, na verdade, grande parte da nossa diferenciação como humanos, aparecimento de órgãos, aparecimento de sistemas neurofisiológicos, etc., foram produzidos por vírus. Então, não existe o bom e o mal. Existe o vírus, como existe a radioatividade. O bom e o mal já é comportamento humano. Nós não estamos reclamando dos vírus que nos fazem bem, nós estamos reclamando daquele que nos faz mal. Sim, sim. E ao reclamar o que faz mal, nós não podemos acusar o vírus, nós temos que acusar o comportamento humano que trouxe o vírus entre nós e que não nos vê. Bom, vocês querem um exemplo recente? Acho que vocês provavelmente lembrarão. O que aconteceu em Brumadinho? Aconteceu que uma represa estava à beira de ser detonada pelo peso do que retinha. Os diretores responsáveis sabiam, a consciência. O povo ribeirinho não foi informado. Por isso que eu digo que nós temos que redistribuir o conhecimento. Não foi informado. E, veja bem, até tecnologia para evitar o desastre existe. Custa dinheiro. Custa dinheiro. E o que foi feito? Nada. E agora eu pergunto, o que aconteceu depois que a represa explodiu? Eu não sei. Digamos que a empresa sofreu uma multa. Qual é a multa que paga as milhares de vidas perdidas? Como é que se calcula o dinheiro que paga a dor da perda de uma pessoa? E esta pessoa, ela pode ser extremamente representativa para um grupo de pessoas. Por causa de quê? Dos comportamentos que ela tem. E qual será a sanção que sofrerão esses diretores? Para mim, veja bem, se eles tiverem prisão perpétua, eu acho que é pouco. Porque o mal que eles fizeram foi a condenação à morte, não foi prisão perpétua. E irão morar, provavelmente, em celas aparelhadas para a qualidade mais humana que eles têm. No livro A Revolução dos Bichos, o autor fala, né? No início da Revolução, todos os bichos são iguais. E quando um grupo de bichos começa a pegar o poder, a frase que estava apresentada nas paredes, nos muros de toda a comunidade, foi da noite para o dia substituída. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. É isso. Então, nós não precisamos pensar na pandemia só. Vamos pensar que o vírus é a radioatividade. E vamos pensar que o conhecimento é Brumadinho. Quem tem o conhecimento é quem é privilegiado. É isso que Skinner fala. Tem que redistribuir o conhecimento. Mas não adianta também redistribuir o conhecimento se eu não redistribuir o poder para usar o conhecimento. Os que tinham poder pensaram nos seus lucros. E aí estão as coisas, né? Agora, vamos voltar à pandemia. Parece que eu estou divagando, mas eu gosto de divagar no sentido de ampliar a visão para a gente aprender a pensar juntos e ver o que nós podemos fazer daqui para frente. Porque é o tal negócio.
tudo que nós aprendemos sob controle do medo pode ser colocado em dúvida. O que acontecerá quando acabar o medo? Então, nós estamos vivendo uma situação coercitiva e ameaçadora. E ela é particularmente ameaçadora como as pessoas que estavam em torno de Chernobyl, que estavam trabalhando em Chernobyl. Eles estavam sendo contaminados e não sabiam que estavam sendo contaminados. E nada foi feito. E eu pergunto, existe hoje um programa confiável de controle da... Não existe. E não vai existir. Porque o poder não é do povo. Mas vamos lá. O controle aversivo, ele produz comportamentos de fuga e esquiva da aversividade. E no caso do coronavírus, é uma condição extremamente ansiógena e angustiante, porque você não sabe exatamente onde está o perigo. A gente não vê, não sente cheiro, não tem paladar, não tem ruído. Ele entra, né? Então, a variabilidade comportamental que vai produzir resposta de fuga e esquiva são, grande parte, inócuas ou impossíveis de serem implementadas. Quando em São Paulo se decidiu que haveria o rodízio, meio a meio, as pessoas que não podiam sair de carro saíram de ônibus e de trem. E a recomendação é isolamento. E se não houver isolamento, haverá bloqueio total. Sim, mas que condições damos para as pessoas que precisam se locomover? Bom, então, a fuga esquiva, nesse caso, ela é complexa, nós nem sabemos qual é a fuga esquiva adequada. Se houver uma vacina, nós já saberemos. Nós já saberemos, né? Bom, aí fica mais fácil. Mas a gente vai se acostumando com a fuga esquiva e depois, como não é palpável, ninguém, por exemplo, que corta repentinamente o dedo com uma faca ou que põe a mão inesperadamente sobre o fogo, vai dizer, eu quero ter certeza que a faca corta mesmo. E passa outra vez a faca no dedo. Eu quero ter certeza que o fogo queima e põe outra vez a mão na chama. Não. Mas como o vírus não me atingiu, ou provavelmente não atingiu partes das pessoas que vivem comigo, eu começo a desacreditar da existência dele e começo a burlar as regras. As pessoas dizem assim, as pessoas já estão saindo. Bom, aos que saem que tem que sair, você não morre de fome. Isso é uma parte. A outra parte eu não vi, eu não senti o vírus. Não é porque estou saciado de ficar preso. Essa é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. Mas não é por isso. É porque ele começa a desacreditar. Esse tal de consequência aversiva, que é a doença e a morte, ela nunca chega. Então, por um lado, graças a Deus, nunca chegou para mim nem para os meus próximos. Por um lado, seria isso, né? Mas, por outro lado, eu desacredito que exista. Embora a mídia tente fazer representações de como é o vírus, fazer figuras, fazer vídeos animados, etc., ainda ele não é um contato. Então, fenômenos a longo prazo não controlam o nosso comportamento. Por isso que está tão difícil. Não é a única razão, mas essa é uma. E depois tem outra coisa, né? O controle aversivo, uma vez que você apresenta uma variabilidade até encontrar a resposta de fuga e esquiva, você varia. Mas na hora que você encontra, você fica estereotipado. Você fica naquele comportamento, repetitivamente, e não testa mais. Há experimentos, já falei para os meus alunos, em que os cachorros, eles pulam de um lado do labirinto, onde há choque, para o lado sem choque. E o fazem como esquiva. Diante de um sinal sonoro ou luminoso, eles saltam antes do choque vir. Ora, quando o choque não vai mais existir, eles não param de saltar. A estereotipia.
deu a luz, deu o som, ele pula e não sabe se o choque é viral, não, ele continua pulando. E o mais dramático, não vou falar o experimento todo, mas o mais dramático é que quando a luz se acende e ele pula para fugir do choque, do outro lado, agora tem choque. Então a fuga estereotipada agora é pular em direção ao choque. Mas não é uma vez. Pulou uma vez, opa, agora aqui estou perdendo. Não, não, ele continua pulando. Ou seja, aprendeu a se esquivar, agora ele continua se esquivando até se atirando no choque. Bom, então vocês veem o problema do controle aversivo. E a segunda coisa, né, é que o controle aversivo, ele não mantém o comportamento na ausência do sinal de controle aversivo. Ou seja, se o cachorro não for colocado lá e não tiver a luz, ele não salta. Assim como o motorista respeita a velocidade na estrada quando existem guardas vigiando, quando existe o radar. E eu me pergunto, olha como é que é. Por que o radar tem que ser comunicado que existe? Porque há uma pressão da classe dominante, porque a classe baixa não vai discutir, porque ela nem tem carro e nem sai de casa. Então, vejam bem, se o radar, para pegar quem infringe a velocidade, porque tem que avisar no próximo radar, para que ele reduza e engane o radar, engane a si mesmo e engane a comunidade. Isso é lei. Se não houver radar, o radar não pode cobrar multa. Ora, isso é querer conscientizar o cidadão? Não. E quando ele vê os guardas, ele diz assim, bom, agora eu já passei pelos guardas, eu posso acelerar de novo. Então, o problema do controle aversivo é que ele não se manifesta na ausência de sinal do perigo. Então, a pessoa não aprende, ela foge. E o terceiro e mais importante é que quando você cria condições na punição, você não ensina comportamento. Então, dizer para um aluno, um filho, um adolescente, lá, sei lá, no colegial, que tirou uma nota baixa em matemática, você não vai usar seu celular até sair a próxima nota de matemática. Ele entendeu, ele não vai usar o celular até a próxima nota de matemática vir. Mas isso ensina ele matemática? Não, não ensina matemática. O que precisamos? Não é punir, é ensinar. E vocês querem ver alguns exemplos? Vamos ver, por exemplo, né? As pessoas estão aprendendo agora a beleza do home office, porque agora eles trabalham em família. Quem que disse para nós, qual foi a avaliação que as pessoas estão mais felizes em família? Talvez mais felizes quando está diante do chefe. Mas não mais felizes, não, isso é algo a ser pesquisado. As escolas de classe mais alta estão adotando o home work. Então, as crianças, não sei porquê, é só uma pergunta com conotação autocrítica. Eu não sei porquê as escolas de classe alta, porque é onde é possível os pais terem internet e ter condições, estão dando aulas para criança de 4 anos, de 3 anos. 5, 6 anos. E aulas complexas. Então, de repente, essas crianças saem de um ambiente em sala de aula, com amiguinhos, com professor, com métodos de ensinos deploráveis, mas porém já consagrados, e vão para casa e vão aprender, de repente, sem nenhum preparo, a se bastar com aulas online. E as escolas colocam para os pais e para as mães a obrigação de acompanharem os alunos. Eles serão os monitores dos alunos. E há um ou outro pai que diz, nossa, é uma boa para eu instalar do meu filho. Um ou outro pai. Muitos falam. A maioria esmagadora não gosta. E não gosta por quê? Porque, na verdade, é uma atividade para a qual ele não está preparado. E que compete com
a banalização do seu cotidiano. Eu falei na verdade, né, nessa atmosfera de consumismo, nessa atmosfera que é frívola, né? A palavra do Pedro, do Peter, o alemão, é frívola. Tem acostumado com isso. Então, agora eu não posso sair para fazer as minhas coisas frívolas. Muitos pais de classe média e média alta trabalham fora e seus filhos são responsabilidade de babás altamente treinadas, todas que constam no seu currículo, isso não é crítica, é lamento, que consta no seu currículo ex-faxineira e que deixa seus filhos sozinhos lá no barraco para cuidar do filho do privilegiado. Não é? É interessante que apareceu um livro, bom, isso foi na década de 50, acho que foi em 50, eu não me lembro bem, né? Na verdade foi em 53, um livro chamado Fahrenheit 451, era um livro. Esse livro é uma distopia e dizia o seguinte, o livro, a mensagem é o seguinte, todos os livros são proibidos e a força máxima nessa sociedade é composta pelos bombeiros, que eles vão nas casas, prendem as pessoas que têm livros e queimam os livros. E essa sociedade encontrou uma solução. As pessoas mais conscientes... e o objetivo é acabar com o conhecimento e com a análise crítica. Não estão queimando livros, mas não estão ensinando a ler livros. Leva na escola para ter contato com o livro, mas não para interpretar livro e tirar conhecimentos disso, né? Então, qual foi a solução dos mais lúcidos nessa sociedade distópica? Esse livro foi, então, em 1953, né? Eles se refugiam numa ilha, se escondem, e cada um decora um livro antes de ir para a ilha. Então, ele vira um homem-livro. E todas as pessoas que conseguem fugir daquela comunidade podem ter conhecimento sentando-se ao lado do homem-livro, que vai dizer para ele tudo que está escrito. E como o homem-livro é perecível, antes de ele morrer, ele deve treinar outro para que o livro, digamos, segunda edição do livro. Vocês acham que hoje a nossa comunidade está treinada para ficar ouvindo um livro? Não está. Está treinada para ler um livro? Não está. Falta vocabulário, falta autocontrole, falta uma série de coisas, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer que nós precisaríamos pensar em quais comportamentos... Não, mas a gente está aprendendo muito com a pandemia. O que nós estamos aprendendo com a pandemia? Escapar da pandemia. O controle é aversivo, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista, político, como do ponto de vista de responsabilidade, não, de responsabilidade não. As pessoas não estão ficando em casa por responsabilidade, não estão amadurecendo. E o que mais se comenta? Quando acabar o isolamento, eu quero me esbaldar. Isso é consciência? As pessoas não mudam seus comportamentos quando as velhas contingências voltam a operar. E aí vocês vão perguntar, mas o que você está falando que quando as velhas contingências voltarem a operar? Porque quem tem poder para mudar as contingências culturais não tem nenhum interesse em mudá-las. São os Trump da vida, são outros do Brasil da vida, não tem nenhum interesse. Quer ver um exemplo? Eu tenho ainda alguns minutos, né? Temos 5 minutinhos, Eu vou dar só esse exemplo e eu paro. Um exemplo claro. Nossa, o home office mostrou que agora as pessoas podem trabalhar em casa, as pessoas têm responsabilidade porque dão conta do seu trabalho, mesmo porque no home office tem que apresentar produtos escritos, relatórios, resultados, né? Gráficos.
Então, vejam bem, a pessoa home office agora está em casa. Não precisa congestionar o trânsito, não precisa correr risco de vida viajando, pode estar com a família. Ninguém fala que novos repertórios nós vamos instalar para quem trabalha em home office. O que mais se comenta, e não é por acaso, o que mais se comenta é: nossa, agora as grandes corporações não precisarão alugar ou comprar prédios suntuosos para funcionar. As grandes corporações vão economizar. Bonito. Que pensamento é esse? Do oprimido ou do opressor? E eu encerraria agora da seguinte maneira, né? Existe um vírus que torna o pós-pandemia perigoso. Tem mais coisa para falar, mas eu acho que é perigoso. Eu não acredito em mudanças importantes, mudanças, vamos chamar assim, grupais. Mudanças de indivíduos, sim, mas como um resultado de grupo, não. Porque existe um vírus terrível que se chama economia. Esse vírus é que move o mundo. E a economia não é vista como um vírus, porque ela serve ao poder, que define o que é vírus e o que não é vírus. Economia é salvação. É o que dá salário. Dá salário da miséria para a maioria. A radioatividade, né, Hélio? Pois bem, então, por hora eu fico aqui, e o tema é longo, a gente podia pensar. Marília, o que você acha? Podemos pensar numa nova live? Podemos, fui acompanhando aqui os comentários, as pessoas estão muito interessadas em continuar esse raciocínio. Até porque eu acho que hoje chegamos num ponto muito importante de entender o problema, Hélio, mas ficamos também muito intrigados aí pensando em como criar essas contingências, onde esses comportamentos desejados sejam mais prováveis. Eu acho que hoje, né, todos estamos aqui mais conscientes, mais informados, mas podemos, né, continuar essa discussão para a gente traduzir isso em comportamentos, ampliarmos nossos repertórios, propagarmos isso, né, como profissionais, psicólogos, nós levarmos isso aos nossos clientes e, como indivíduos, a gente conseguir partilhar com as pessoas próximas a nós. Então, tem bastante gente pedindo agora mesmo para dar continuidade e já estender, ou podemos combinar novas datas e horários para o professor voltar e continuar a discussão de hoje. Você pode, semana que vem, na segunda, mesmo horário? Sim, posso. Da E minha aí parte, todo mundo já se organiza de novo, porque para estar já ao está vivo. combinado. Da minha parte já está combinado. Combinado. Tá. E você Marcado, falou então. certo, hein? O Skinner fala: não priorizar o autoconhecimento. Conhecer os problemas não basta. Tem que ter uma ação que resolva os problemas. Esse vai ser o capítulo 2. O capítulo 2. Aguardamos para a próxima semana. Bom, eu espero não ter decepcionado, porque eu falei dos problemas, estou tentando levantar variáveis, não é? Mas há muito ainda a ser pensado. O que fazer? Sem dúvida. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Um beijão a todos. Obrigado, Marília. Obrigada, Hélio. O pessoal está agradecendo bastante.